Graças e paz, meus irmãos. É um motivo de muita alegria para mim poder estar falando com vocês na CBD e poder estar dando aula e falando sobre discipulado, tendo essa oportunidade de falar sobre discipulado, sobre as gerações, sobre jovens e adolescentes. Então, é uma bênção poder estar falando com vocês. Espero que vocês possam aproveitar o máximo e serem edificados através dessa aula, tá certo? Então, espero que seja um tempo proveitoso para a gente aqui durante essa manhã. Muito bem, antes de começarmos a nossa aula, nós vamos orar e pedir a Deus que Ele direcione esse tempo aqui, que Ele fale aos nossos corações, Ele nos guie nesse momento. Oremos. Senhor Deus, obrigado, Pai, por tudo. Abençoa esse tempo, abençoa todos esses que estão nos ouvindo, me direciona como aquele que vai estar ensinando, lecionando essa lição. Abençoa também os que estão ouvindo para que guardem e possam ser edificados e crescerem um pouco mais em conhecimento, em relacionamento contigo, em compreensão daquilo que tua palavra diz, Senhor Deus. Nos abençoa, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, vamos falar hoje sobre discipulado, sobre o discipulado, mas de uma forma mais específica, falando sobre o discipulado entre as gerações, ou seja, discipulando os jovens, os mais velhos, discipulando os mais jovens, tá certo? E o tema da nossa aula é exatamente esse, discipulando a geração dos nossos jovens. Então, vamos falar sobre isso, sobre o jovem hoje em dia, sobre o nosso público, a faixa etária que queremos alcançar. Vamos falar e pensar um pouco sobre os problemas que atingem essa faixa etária e os problemas do discipulado em si, porque pensar um pouco, refletir um pouco sobre isso, porque a gente não consegue fazer um discipulado, digamos assim, passar a nossa experiência com Deus, aquilo que a gente vive com Deus para a próxima geração com tanta facilidade, porque isso ainda é um problema em nosso meio, tá certo? Então é pensar um pouco sobre isso também, pensar sobre o padrão bíblico, pensar sobre o padrão bíblico em relação ao discipulado, tá certo? E refletir um pouco sobre o que o Senhor nos traz como responsabilidade, de quem é a responsabilidade em primeiro e em segundo lugar. Tá ok? Então, pensando nisso, vamos começar refletindo sobre esse tema, discipulando a geração dos nossos jovens. Um texto base que vai nos direcionar durante todo o nosso estudo vai ser o texto de Salmo 145. Na verdade, ele é o texto que traz o tema, né? Traz a temática que vamos tratar. Então, nesse texto é um texto de louvor a Deus, um salmo de louvor a Deus, em que o salmista vai falar que, por causa da grandeza do Senhor Deus, por causa de quem Deus é, uma geração contará a outra a grandiosidade dos feitos de Deus. Os poderosos atos de Deus, aquilo que Deus faz e quem Deus é. Por causa de Deus, porque Ele é grande, porque Ele é maravilhoso, soberano e faz maravilhas em nosso meio, uma geração ela contará a outra a palavra de Deus, quem Deus é, compartilhar sobre Deus e sobre o nosso relacionamento com Ele, fazer com que a outra geração conheça a Deus. Tá ok? Então, esse versículo vai nos dar o tema, ou vai guiar o tema que a gente vai estudar. Claro que a gente não vai focar apenas nesse versículo, a gente vai estudar sobre esse tema biblicamente, mas esse versículo traz o tema que a gente vai trabalhar. Tá bom? Então vamos pensar, num primeiro momento, sobre o contexto. Vamos pensar um pouco sobre o contexto dessa problemática, né? Sobre a questão do jovem, a situação do jovem na nossa igreja em relação ao discipulado e ao seu interesse de envolvimento na espiritualidade, em relação a Deus, ao convívio com a igreja. Tá bom? Então, pensando em jovem, quando a gente pensa em jovem, a gente pensa em que idade, né? Então, existe uma grande discussão, de certa forma, de até onde vai,
onde começa, tudo mais. Mas é o seguinte, pensando aí na orientação que a gente tem da Convenção Batista Brasileira, a CBB, a Convenção Batista Brasileira, ela sugere uma divisão didática, né? Não é uma divisão didática para fins didáticos, então é num plano de ensino que eles têm, eles oferecem, disponibilizam. Então a CBB ela sugere essa divisão, né? De 12 a 17 anos. Os adolescentes, essa faixa etária seria classificada como adolescentes, e de 18 a 35 anos a faixa etária dos jovens. Então, pensando nessa faixa etária, é bem amplo o espaço etário, né? Ou esse intervalo etário aí entre adolescência e juventude, que é exatamente o momento que a gente está buscando alcançar. É a faixa etária, o momento da vida que a gente está buscando alcançar aqui, pensar e refletir sobre como trabalhar com esses jovens e adolescentes. Muito bem, então pensando nisso, os adolescentes em nossa igreja se encaixariam entre aqueles que estão de 12 a 17 anos e os jovens que estão juntos nesse grupo também, dos de 18 a 35 anos. Então nós temos um grande grupo em nossa igreja que se encaixa nisso, né? A gente tem um grande número, um bom número de jovens e adolescentes em nossa igreja, se levarmos em consideração essa divisão sugerida pela Convenção Batista Brasileira. E assim, tendo esse grande número, essas pessoas estão na nossa igreja, esses jovens e esses adolescentes estão na nossa igreja, e pensando nisso, é possível sim a gente perceber que existe uma tendência, uma crescente tendência de um desinteresse, de um certo desinteresse em relação à espiritualidade e ao envolvimento com a igreja local. A gente vê que é uma carência muito grande, até mesmo pelo fato da gente estar não só no mês da juventude, mas é possível perceber que existe uma carência muito grande de um trabalho com essa faixa etária, um trabalho forte, um trabalho focado, específico, justamente porque a gente percebe que é nessa faixa etária que começa a surgir esse desinteresse, né? Enquanto a criança está indo para a igreja com os pais, ela tem uma classe específica, ela tem um trabalho bem estruturado, voltado para sua faixa etária, e de certa forma a criança segue os seus pais e ela, podemos dizer assim, não tem muita escolha, né? E a maioria das crianças gosta bastante e creio que a maioria das igrejas tem um bom trabalho, um trabalho específico e muito bem estruturado e efetivo com as crianças. E enquanto ainda são crianças, e vamos pensar em até 11 anos mais ou menos, 10, 11 anos, as crianças são bem assistidas na igreja e elas gostam de se envolver, gostam de participar. A gente tem um trabalho muito forte em nossa igreja com o público infantil e é muito legal vê-los participando, estão sempre participantes e empenhados, envolvidos com a igreja. Mas quando a gente passa para a faixa etária dos jovens e adolescentes, isso é perceptível uma discrepância em relação ao número de jovens que nós temos e o número de jovens que se envolvem realmente com o trabalho da igreja local, né? O trabalho da nossa igreja. A gente consegue perceber, a gente tem mais jovens e adolescentes do que aqueles que se envolvem e fazem alguma coisa em nossa igreja, ou que estão engajados realmente no trabalho, né? E essa tendência é crescente, é perceptível em nossa igreja e em muitas outras igrejas também. Mas pensando em nossa realidade, a gente consegue perceber um certo desinteresse em relação à criança que está empolgada e gosta e se envolve realmente com o trabalho que é feito na igreja, e o adolescente e o jovem. Muito bem, alguns estudos que eu posso passar depois para vocês, alguns dados, sugerem o seguinte: alguns estudiosos
de ciências da religião, de outras áreas, foram pesquisar o nível de envolvimento religioso entre os adolescentes e os jovens, medindo exatamente a questão da espiritualidade, do envolvimento espiritual, pessoal, da crença assim, no coração, nesse sentido do nível de espiritualidade, como os jovens e os adolescentes expressavam isso, e também do envolvimento com a instituição religiosa, aqui em nosso caso a igreja local, né? E aí, nesse estudo, eles chegaram à seguinte conclusão, que os adolescentes, aí pensando na faixa etária que citamos, os adolescentes eles têm uma prática religiosa maior e mais fiel, mas um nível de espiritualidade menor do que os jovens. O que é que eles entenderam com isso? É que o adolescente ele vai para a igreja com uma assiduidade, digamos assim, maior, ele participa muito mais dos eventos da igreja, ele está mais ligado com o participar, com o estar presente, a praticar, ter aquela prática religiosa de ir para a igreja, de estar nos momentos de encontro. Mas a sua espiritualidade ela tem um nível menor, porque parece que eles refletem mais a fé dos seus pais. Eles vão para a igreja porque os pais levam, eles não têm muita opção ainda de dizer sim ou não nesse momento, de decidir se vão ou se não vão. E por causa disso eles expressam uma prática religiosa maior. Porém, quando eles chegam à juventude, esse nível de espiritualidade ele se torna mais independente pessoal, ele expressa a sua espiritualidade e começa a se preocupar com isso de uma forma diferente e ele começa a definir o seu relacionamento com Deus ou com a questão espiritual, mas cresce também uma rejeição, ao mesmo tempo que ele desenvolve mais a sua própria espiritualidade, cresce também uma rejeição à instituição religiosa, à igreja em si, à prática religiosa, ao ir à igreja, ao estar presente nos cultos, ao tomar responsabilidades. Então a gente pode interpretar, de certa forma, que, baseado nos dados da pesquisa, que o adolescente ele tem esse desinteresse, mas ele não pode expressá-lo, de certa forma, diretamente, por conta da sua independência. Ele ainda não é independente. Porém, quando o jovem se torna independente, ele já pode sim expressar esse seu desinteresse e ele desenvolve uma espiritualidade independente justamente porque ele desenvolve a espiritualidade que lhe é mais conveniente. Então ele rejeita a ideia de ter que criar uma responsabilidade com a igreja, ter que ter uma rotina, ter que ter uma prática, uma responsabilidade com a instituição em si. Então esse é um problema claro e pode ser analisado e visto claramente em nosso meio e também em outras igrejas. O momento evangélico vive essa realidade, né? Um desinteresse crescente que se manifesta de diversas formas. Pensando nisso, pensando nessa realidade, a gente pode refletir então, e aí é que a gente parte para esse momento, a gente pode refletir sobre o problema desse desinteresse, onde é que está o problema, de onde ele vem, e aí é onde eu queria pensar com você nesse momento. Muito bem, pensando nesse problema do desinteresse, a gente tem alguns pontos a analisar. Em primeiro lugar, a gente pode ver e entender que a assistência ou como o trabalho da igreja local com essa faixa etária é uma carência muito grande. Então a gente não tem como regra um bom trabalho com a juventude e a adolescência. Não é uma regra. A gente vê que na maioria das igrejas é um desafio muito grande, é uma carência muito grande, um trabalho específico com a juventude. Então, a assistência da igreja local a essa faixa etária específica é uma carência e isso termina por
ser um fator que influencia nesse desinteresse. Pense comigo. A criança e o junior, ele vem crescendo na igreja e tendo um trabalho muito forte e focado para a sua faixa etária, onde ele ouve a palavra de Deus, onde ele é instruído em um conteúdo bíblico e voltado para a sua faixa etária, que é falado e passado de acordo com a sua língua, da forma que ele compreende, entendeu? Então aí ele vem crescendo e seguindo na igreja, e aí quando ele se torna adolescente e jovem, esse trabalho cai. Imagina aí, ele tem essa prática e daqui a pouco ele passa de junior para adolescente e aí ele não tem mais um trabalho tão forte ou tão específico assim. Ele já não tem mais aquele mesmo acompanhamento e aí ele já não sabe bem o que fazer. E muitos deles não conseguem eles não conseguem mais se integrar ao grupo de crianças ou de juniores, porque não são mais crianças ou juniores, já estão maiores, já não querem mais aquele tipo de trabalho específico, um trabalho que é voltado para a criança. Então o adolescente já tem uma rejeição, e se ele não se envolve em um papel de liderança ou ele trabalha de alguma forma com isso, isso também se torna um fator para esse desinteresse. E temos que levar em consideração também que é nessa faixa etária, nesse momento da vida, que o jovem e o adolescente ele começa a ser experimentado. Os princípios que ele aprendeu quando criança começam a ser testados, aquilo que ele aprendeu na igreja. E isso acontece e ele passa por muitas dificuldades nesse momento. É aí que ele tem que provar ou começar a praticar de forma mais intensa aquilo que ele aprendeu. E esse processo é difícil, é um processo desafiador, porque somos pecadores e sabemos disso. E o jovem adolescente está começando a ser confrontado, digamos assim, a ser testado, a entrar no mundo de verdade aí e ser confrontado, ser questionado naquilo que crê. E tudo isso junto, todos esses fatores, a assistência da igreja local, que não, de certa forma, é carente, a quebra do ritmo, digamos assim, daquilo que ele vem crescendo, aprendendo de uma forma bastante efetiva, e aí chega, se torna adolescente, não tem mais esse acompanhamento, esse trabalho focado, e aí, junto com isso, tem a dificuldade da adolescência, da juventude, em que são momentos em que o jovem e o adolescente são confrontados, tanto na escola, quanto na faculdade, quanto no relacionamento com as amizades, que as coisas começam a mudar e a fé deles começa a ser testada. E pensando nisso, esses desafios surgem. E aí, como as gerações e como os mais velhos, como o discipulado dos mais velhos para os mais jovens, ele é importante para alcançar essa faixa etária, né? Para trabalhar nesse jovem e nesse adolescente que são o futuro da igreja, digamos assim, porque são os adultos de amanhã, né? Aqueles que vão se tornar adultos, liderança na igreja, são esses jovens e adolescentes que estão conosco. E como o trabalho daqueles que são mais maduros pode ajudar. É aí que a gente entra agora nessa parte, né, do tema em que a gente pode pensar exatamente sobre isso. Acontece que muitas vezes os jovens eles estão dentro da igreja, mas estão distantes dela, né? Acontece que os jovens eles vão e por nossa, muitas vezes, falta de percepção nesse sentido, a gente se conforta com o jovem ir à igreja, com ele estar, muitas vezes, tendo essa prática religiosa. Eu falo dos jovens de forma geral, jovens e adolescentes, né? Mas é muito fácil a gente encontrar ministérios e grupos de jovens que acontecem, que existem ali, sem ter nenhuma ligação com a congregação, sem ter essa compreensão, digamos assim, essa integralidade, essa é a palavra, integralidade com a congregação, com a igreja de forma geral. O jovem vai
É muito comum que a gente tenha jovens e adolescentes que vão para a igreja na reunião de jovens e não vão muitas vezes nos cultos de domingo. Isso acontece porque o ministério de jovens muitas vezes termina sendo esse lugar onde os jovens estão na igreja, mas se tornam distantes da igreja. E a ideia de uma intergeracionalidade, de uma integração entre as gerações, é que o jovem possa entender que qualquer trabalho, qualquer faixa etária, ela não pode acontecer ou estar dentro da igreja sem uma integração. Então, qualquer ministério que a gente exerce na igreja local, qualquer trabalho na igreja local, ele tem que acontecer dentro dessa multiplicidade de gerações, né? O jovem, ele não pode viver na igreja sozinho. A gente deve existir um trabalho voltado para a juventude na igreja, mas ele não pode descartar o trabalho e o relacionamento, a interação e integração entre as gerações. Por que eu falo isso? A gente vê um exemplo de quando o jovem e o adolescente, eles tomam as decisões ou eles tomam atitudes e decisões independentes, sem uma orientação, ao rejeitarem a orientação, o relacionamento com as outras gerações, com pessoas mais velhas, pessoas que compreendem melhor a vida e que poderiam orientá-los, né? Então a gente vê um triste exemplo no Antigo Testamento. Eu queria refletir nesse texto também, parar um pouco aqui e pensar nesse texto sobre um exemplo de um grupo de jovens, podemos dizer assim, um grupo de jovens que tomou a decisão sozinho, sem levar em consideração, e aí, claro, não só pensando na responsabilidade dos mais velhos, mas também dos jovens de rejeitarem muitas vezes o trabalho, a orientação daqueles que são mais velhos. Então, quando isso acontece, quando o grupo se isola e pensa só, e principalmente falo aqui do grupo de jovens que são inexperientes, que vivem muito intensamente as suas emoções, as suas paixões. Quando ele se isola, esse grupo, a gente vê que na maioria das vezes o resultado não é bom. E a gente vai ver esse exemplo aqui de um grupo de jovens isolado que não levou em consideração o conselho, digamos assim, a orientação e essa interação com os mais velhos. Certamente você conhece esse texto. Se você não conhece, ele está lá em 1 Reis 12. Você pode salvar lá ou pode marcar na sua Bíblia e ler totalmente o capítulo. Você vai ver essa história sem ser resumida, porque eu vou trazer um resumo aqui. O texto bíblico fala desse momento da coroação, da posse de Roboão. Quem era Roboão? Roboão era o filho de Salomão. Salomão é filho de Davi, então ele era a terceira geração, o neto de Davi, né? E Salomão, ele foi um rei sábio, mas a gente sabe que Salomão também é conhecido pela sua riqueza. Ele foi um rei muito rico. Por quê? Porque ele cobrava muitos impostos do povo, né? E Roboão, após a morte de Salomão, Roboão é nomeado rei também, é coroado rei. E o povo de Israel vai até Roboão para lhe pedir que ele diminua o trabalho, os impostos que o seu pai havia colocado, né, para o povo. Porque Salomão exigiu bastante do povo, e o povo agora vê em Roboão a oportunidade de ter um alívio, né, na carga de impostos, de trabalho e tudo mais. E o povo vai até Roboão no momento da sua coroação, no momento em que ele vai ser apresentado ao povo, e ele pede isso, né? O versículo 4 fala exatamente isso. O povo pede: alivia a dura servidão que teu pai colocou, e o povo promete: se você fizer isso, a gente vai te servir, a gente vai ser fiel a você. E aí Roboão pede um tempo para pensar, 3 dias ele pede para pensar, e vai tomar conselhos. Em primeiro lugar, ele vai tomar conselhos com os homens idosos. E aí, aqueles que trabalhavam, o texto diz, aqueles que trabalharam com Salomão, homens sábios,
idosos que já haviam vivido muito tempo e sabiam bastante da realidade do povo, né? E aí ele vai, os homens mais sábios, idosos do povo de Israel vão dizer assim, e aconselhar o rei, ó, se você for bom e falar boas palavras pro povo e for assim benéfico ao povo, aceitar o que o povo está pedindo, eles vão ser seus servos para sempre, eles vão ser fiéis a você. Se você for um bom rei e acatar o pedido do povo, você diminuir um pouco o peso. E aí Roboão ouve esse conselho e rejeita, e vai se aconselhar, e o versículo 8 diz exatamente isso, ele despreza o conselho que os anciãos deram, aqueles mais velhos, e vai tomar conselhos com os jovens. Esses jovens eram os que cresceram com Roboão, que caminharam juntos. Então, um grupo de jovens que eram amigos, que estavam todos juntos. E aí ele vai tomar conselhos com esse grupo de jovens. E os jovens lhe aconselham assim, a dizer que o dedo mínimo dele, isso é claro, uma figura de linguagem, mas para que o povo entendesse que ele seria ainda mais duro com o povo, ele seria pior que o seu pai. E aí é o que o versículo 10 diz, né? Que o meu dedo mínimo, o dedo midinho, é mais grosso que os lombos do meu pai, que os ombros do meu pai. Imagine você quão pesado seria a carga de Roboão, hein? E aí é que entra a resposta, o resultado depois dele dizer isso ao povo. O povo volta e vai ouvir o posicionamento do rei, do novo rei, e aí ele dá essa resposta dura ao povo, e porque o texto fala exatamente isso, versículo 13 do capítulo 12 de 1 Reis. Ele deu essa resposta dura ao povo porque ele desprezou o conselho dos anciãos e falou como segundo o conselho dos jovens. E o resultado disso aqui é que, a partir desse momento, Israel se divide em dois. As tribos do norte, que são 10 tribos, e a tribo de Judá, que fica com Roboão, que é a única tribo que segue Roboão. Então imagine a consequência de uma atitude dessa, em seguir conselhos de um único grupo. Olha só os jovens entre si, tomando decisões e pensando isso vai ser o máximo. Acho que o grupo falando aí para os jovens, né? O grupo de Roboão, a galera de Roboão pensou assim, meu irmão, vai lá, véio, mostra que tu é o rei agora e tira a onda e fala, tem que botar moral para esse povo aí, para que eles entendam que tu é o rei. Tá entendendo? E aí, o que é que aconteceu? Só jovem pensando junto. Só um grupo de jovens quando despreza essa interação entre as gerações. A gente vê que o resultado não é bom. E é sério isso. Os jovens, eles tomam muitas decisões, estão num momento importante da vida e é essencial que eles tenham esse relacionamento dentro da igreja, um relacionamento intergeracional, não como esse exemplo. Esse é um péssimo exemplo para que a gente olhe para a Bíblia e não cometa esses mesmos erros. Muito bem, a igreja ela deve promover essa integração entre as faixas etárias. A gente não deve promover em nenhum momento essa segregação, né? A gente tem que cultivar a consciência de uma realidade eclesiástica. O que é isso? É aquele senso, ou desenvolver uma cultura de igreja unido, um povo unido, um sentimento de pertencimento. O jovem adolescente precisa compreender que ele faz parte da igreja, que a igreja biblicamente, o padrão da igreja é esse, a integração entre as gerações. E isso vai servir de instrumento para o crescimento do jovem adolescente. Você vai se livrar de cair em cilada, falando para os jovens agora, você vai se livrar de cair em ciladas, em problemas, em dificuldades, porque você vai poder ter auxílio e crescer em entendimento para tomar as decisões corretas na sua vida. Quando você se une, aceita essa integracionalidade, o apoio,
o discipulado, a orientação daquelas pessoas que têm mais experiência e quando as gerações trabalham juntas. É assim que a Bíblia traz o padrão e a gente vê vários exemplos aqui. Eu queria pensar com vocês em vários exemplos bíblicos mostrando que esse é o padrão e como as coisas podem dar certo. Tá? No primeiro exemplo aqui eu vou falar sobre a história de Moisés e Jetro. E aí, claro, eu vou pedir aí que você compreenda o contexto. Moisés não era um jovem como Roboão, por exemplo. Moisés já era velho, né? Mas Jetro, o seu sogro, era mais velho ainda, mais experiente ainda. Porque a gente, claro, quando a gente fala entre jovem e mais velho, a gente pensa, não, adolescente e jovem ali, e os mais velhos são todos que estão acima de 40 anos, vamos pensar assim. Mas Moisés, mesmo sendo já um homem maduro, ele também precisou de orientação de pessoas mais velhas, porque é assim que acontece na igreja, né? Você não chega num momento da sua vida que você já não precisa mais de orientação, isso não existe. Né? Então Moisés precisou de orientação de alguém mais experiente, olha só, mesmo sendo maduro. E esse relato que você pode encontrar lá em Êxodo, né? Capítulo 18, verso 13 a 17, é que Moisés começou a julgar o povo de Israel. Ele, como o profeta do Senhor, aquele que falava em nome do Senhor, era o líder de Israel, do povo de Israel. Ele julgava as causas, as dificuldades do povo. E ele começou a julgar as dificuldades e as causas do povo, os problemas, sozinho. E ele passava o dia todo julgando e quando terminava estava exausto. E aí o texto diz que Jetro, um homem mais experiente que Moisés, chegou para ele e o orientou e disse assim, por que você não divide? Por que você não coloca chefes de 10, de 50, de 100, de 1000? E para você, que é o líder de todos estes, você julga as causas difíceis. Você coloca homens piedosos para julgar as causas mais simples, de grupo de 10, grupos de 50, grupos de 100, grupos de 1000. E você, como aquele líder, o maior líder do povo, você julga as causas mais complicadas, aquilo que seja mais pesado, para que isso não seja um peso para você. E Moisés fez isso e seguiu a orientação de Jetro e pôde ter a carga ou peso aliviado. Olha só que coisa interessante, né? Quando alguém mais experiente nos dá uma orientação, a gente obedece. Muito bem, continuando nesse padrão bíblico, a gente vai agora para o Novo Testamento e pensa, por exemplo, Jesus Cristo, nesse relato de Mateus, ele fala para as crianças o que é que estava acontecendo. Os discípulos, eles estavam impedindo que as crianças fossem até Jesus e Jesus os corrige imediatamente. Ele diz assim, deixai que venham as crianças, todas as faixas etárias, venham até mim. E depois desse relato, que Jesus fala ou repreende os discípulos dizendo que todas as faixas etárias, as crianças, venham até ele, Jesus se encontra com quem? Com um jovem rico. Logo depois, pode olhar na sua Bíblia, em Mateus 19, logo depois, Jesus se encontra com um jovem rico e fala e ama aquele jovem, e Jesus orienta aquele jovem, diz assim, você precisa, e esse relato, na verdade, está em Marcos, assim, o relato do jovem rico está nos 3 evangelhos sinóticos. Mas no de Marcos tem uma palavrinha lá que diz que Jesus amou aquele jovem e falou para ele que ele precisava deixar aquilo que ele mais amava ou idolatrava na sua vida para seguir Jesus, que era a sua riqueza, os seus bens. Então Jesus fala para as crianças, logo após fala para os jovens, fala para os adultos. Jesus trabalha e alcança todas as faixas etárias. A gente vê o relato em Atos, começo da igreja ali, tem um relato do jovem Eutico. O jovem Eutico, ele tem uma situação trágica com ele, mas ao mesmo tempo miraculosa, né? Ele está ouvindo uma pregação de Paulo, ele cai de cima do lugar que ele estava, que era alto, provavelmente um primeiro andar aí daquela época. Ele cai de lá e ele morre. E Paulo vai lá e intercede a Deus, e Deus faz com que esse jovem volte à vida. Mas era um jovem que fazia parte da igreja, olha só, a igreja com todas as faixas etárias. E a gente vê, e aí eu trouxe o texto bíblico,
o relato de Timóteo. Na verdade, Paulo instruindo a Timóteo em como tratar com a igreja local, porque Timóteo era um jovem pastor, mas um jovem aí que a gente vê. Mas a orientação de Paulo é o seguinte, que ele repreenda o homem idoso como um pai, que ele repreenda ou fale aos moços como a irmãos, às mulheres idosas, como as mães, as moças, como as irmãs, com toda a pureza. Então, o padrão bíblico é que a igreja, a comunidade, ela exista assim, com todas as faixas etárias juntas, todas trabalhando juntas. E aí eu queria que a gente pensasse nessa parte, já caminhando para a aplicação e para o final, sobre o discipulado e o pastoreio, né? A gente precisa entender que, em primeiro lugar, a gente às vezes tem uma crença de que a gente precisa manter os jovens longe do mundo. E isso é um engano, isso é errado. A gente não tem nenhum poder de fazer isso. A gente não pode criar inúmeras milhões de programações. A gente não vai ter condições de manter o jovem longe do mundo. É um esforço terrível e uma responsabilidade que traz um peso enorme para a liderança dos jovens, para a liderança da igreja. A gente deve pensar e refletir de uma forma diferente. A gente deve pensar em discipular e pastorear os jovens. E, para mim, compreendo que discipulado e pastoreio são palavras que têm uma semelhança, são quase sinônimas, né? Discipular e pastorear, de forma geral, tem a ver com ensinar. E isso é o que diz lá em Timóteo, 2 Timóteo 2,2, né? Paulo vai dar uma instrução para Timóteo, dizendo que ele ensine, oriente a homens fiéis, escolha homens fiéis, discipule homens fiéis, instrua, literalmente, como está no texto, homens fiéis que sejam capazes de ensinar também a outros. E esse é o movimento do discipulado, né? Paulo ensina a Timóteo que ele mesmo, aquilo que ele ouviu de Paulo, ele transmita ou ensina ou instrua a homens fiéis que sejam idôneos e capazes de instruir também a outros. Então, discipulado e pastoreio tem a ver com ensino, é ensinar, é capacitar. E esse discipulado ele acontece em meio à vida, em meio ao relacionamento entre os envolvidos, né? É quando a gente se relaciona, é quando a gente vive junto, quando a gente, em meio à vida, em meio ao relacionamento, a gente cresce e é edificado, né? Então, a gente tem vários exemplos bíblicos aqui, exemplos de Cristo que fazia isso com os discípulos, né? Ele viveu os 3 anos de ministério discipulando. E não era só uma classe, era vivendo, era um relacionamento. E além de só ou apenas estudar, mas o estudo e o ensino ele ia para além da teoria e Cristo vivia isso na prática, mostrava aos discípulos nas atitudes, nos momentos oportunos. Em todo momento Cristo estava ensinando e discipulando os discípulos. E é aqui que a gente vê vários textos que podem mostrar isso, mas todo o Evangelho, todo o texto dos Evangelhos mostra essa realidade. E biblicamente, a gente tem esse texto lá de Romanos 15:14, o texto vai dizer que os cristãos maduros, eles são aqueles que estavam capazes de instruir a outros, né? E isso é importante pensar porque é o seguinte, não só pensando em faixas etárias, em idade, a gente pode pensar também em maturidade, o que é pré-requisito para que eu discipule, eu pastoreie alguém. É só idade? Se eu for mais novo, eu não vou poder falar para alguém, eu tenho que ser mais velho? Não. O pré-requisito bíblico é que os cristãos que sejam maduros na fé podem instruir outros biblicamente, porque a autoridade do discipulado não tem nada a ver com idade, ou quem é mais velho ou quem é mais novo, e sim com a Bíblia. A gente instrui e discipula e ensina outros através da autoridade bíblica, e todo cristão recebe esse chamado, esse chamamento, essa convocação de aconselhar os irmãos em Cristo, de instruir os mais novos, os mais novos na fé, digamos assim, aqueles que são menos maduros, os mais velhos, aqueles que são mais maduros na fé, já cresceram, já podem ensinar a outros, são chamados e têm
essa vocação, essa convocação divina de pastorear, aconselhar os irmãos. Muito bem, então, pensando no jovem, no adolescente, que é o nosso foco aqui, nós podemos pensar em algumas especificidades, né, que além de toda a igreja tem esse chamado, além de todos nós termos esse chamado de discipular uns aos outros e os mais velhos trabalharem junto com os mais novos, a gente pode pensar que de maneira específica os jovens têm algumas questões que a gente pode pensar que são critérios aqui, ou questões específicas para essa faixa etária. Pensando no jovem e principalmente aqui nos adolescentes e jovens solteiros, tá certo? A família é a primeira instância de discipulado. Então, antes que a igreja tenha essa responsabilidade, a primeira responsabilidade está na família. Então a gente vê que, e começando aí pelo Antigo Testamento, que é dado aos pais o papel e a função e a responsabilidade de ensinar e orientar os seus filhos no caminho do Senhor. Então, é aquela questão, né? Enquanto estiver embaixo do teto da sua casa, você é o líder, você é o pai, a mãe, a autoridade sobre a vida do seu filho. E cabe aos pais orientá-los. E no Antigo Testamento a gente vai ver que esse papel é primordial, né? Os pais, eles faziam isso, eles recebem a orientação de Deus na lei de Deuteronômio para que eles possam instruir os filhos em todo momento nas palavras do Senhor, transmitindo as palavras de Deus, aquilo que Deus fez, os atos do Senhor, quem Deus era, aos seus filhos. Em todo momento é esse o papel dos pais, né? Provérbios também traz uma lista de exortações, ou várias exortações, instruindo essa forma de discipulado na família, e vai falar muito mais para que os filhos não rejeitem as instruções dos pais, né? Provérbios é um grande livro em que o pai fala para o filho. Então é uma instrução do pai sábio para os filhos, né? É a sabedoria ali do escritor de Provérbios, Salomão, na sua maioria aí dos escritos do livro e dos Provérbios, em que ele fala para o seu filho: atente, ouça o que o seu pai está falando, ouça a instrução do seu pai, ouça a instrução da sua mãe, ouça o que nós estamos dizendo, a sabedoria, e não vá fazer isso, não faça aquilo, rejeite isso, entendeu? Ame a correção. Então tem uma lista de textos aqui, de referências que vocês podem ler e olhar e pensar junto e refletir sobre isso. Paulo também, já no Novo Testamento, também vai falar em Efésios que é responsabilidade dos pais orientar e ter os filhos na disciplina e na admoestação do Senhor, ou na instrução do Senhor, né? Na correção do Senhor. Então é papel da família, em primeiro lugar, fazer isso. Pensando também aqui em filhos, ou jovens e adolescentes que não têm pais cristãos, aí cabe à igreja, ou algum casal sábio, ou pessoas que na igreja maduras que possam ajudar e auxiliar esse jovem e esse adolescente que não tem, infelizmente, uma família cristã. Mas se você tem filhos na igreja e filhos, se você tem pais cristãos, os filhos devem ouvir os seus pais, os pais entender que a primeira responsabilidade de discipulado é deles para com seus filhos. E aí sim entra em segundo lugar o papel da igreja em orientar, como todo cristão tem o papel de discipular, de pastorear a vida daqueles que são mais jovens. Não só os cristãos que são mais velhos em idade, mas os cristãos maduros, aqueles que já cresceram, que já podem instruir a outros. São eles que têm esse chamamento, essa vocação. E todo cristão tem esse chamado e essa responsabilidade. Então, terminando por aqui, eu sei que a gente pode falar muito mais sobre esse assunto, eu só queria deixar duas sugestões de livros, se você quiser saber mais ou estudar mais sobre isso. Estou à disposição de todos os irmãos para falar e conversar sobre essas questões. Eu trabalho na Palavra da Vida com Ministério de Jovens e Adolescentes, me formei, fiz o meu TCC exatamente sobre isso, sobre trabalho com jovens e adolescentes.
E eu queria sugerir 2 livros que, se vocês puderem ou tiverem o interesse de saber mais sobre o trabalho com jovens e adolescentes especificamente, você pode ler, você pode procurar. O primeiro livro é esse, A Idade da Oportunidade, de Paul Tripp. Esse livro é muito bom, fala sobre a adolescência em si, especificamente sobre o medo da adolescência, como é um momento que a gente tem tanto medo, né? Tanto minha mãe me chamava quando eu era adolescente de aborrecente, porque é o momento mais difícil. Eu sei, a gente sabe que é difícil, mas também a idade, como o Paul Tripp fala, da oportunidade. Então é um livro muito bom, vale muito a pena você ler. Essa é uma capa nova, talvez você possa encontrá-lo com outra capa, mas se você acha esse livro, A Idade da Oportunidade, de Paul Tripp, vale a pena comprar e ler, é muito bom. E para aqueles que trabalham com jovens e pensam aí numa questão mais de ministério, de trabalho com jovens, esse livro aqui é Geração Perdida, do autor David Kinnaman, que é um americano que trabalha com ministério com jovens. Ele foi traduzido, esse livro, ele é muito bom, ele fala exatamente sobre esse movimento de desinteresse pela igreja local nessa faixa etária. Ele vai abordar muitos temas em relação a isso, né? Por que isso acontece, como a gente pode trabalhar o poder de um trabalho específico voltado para os jovens, como a gente pode reconhecer essa situação, essa problemática, e também trabalhar para evitar ou para resolver esse problema, digamos assim, né? Então, muito bom também esse livro, Geração Perdida, de David Kinnaman. Talvez ele seja mais difícil de encontrar, mas se você encontrar, é uma boa leitura, também vale a pena. Sugiro para todos vocês esses 2 livros, A Idade da Oportunidade, de Paul Tripp, e Geração Perdida, de David Kinnaman, se você quiser ler e saber mais sobre esse assunto, tá certo? No mais, eu queria encerrar aqui e agradecer pelo seu tempo, agradecer por você ter estado comigo e ter refletido hoje pela manhã sobre o trabalho de discipulado com a juventude. É um assunto que dá para esgotar mais, dá para falar mais em outras oportunidades. Eu queria agradecer à igreja, à liderança dos jovens, ao pastor Bob, pela oportunidade de poder compartilhar com vocês hoje a CBD. Então, que Deus nos abençoe, possamos guardar aquilo que refletimos hoje em nossos corações. Amém.